A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é a missionária Yasmin Neres, e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Quero falar de dois homens, de duas histórias, de dois caminhos, de duas atitudes. Quero falar de Pedro e Judas Iscariotes. Judas Iscariotes traiu Jesus. Judas Iscariotes, ele mentiu para si mesmo. E Judas Iscariotes teve um ter sido mudado. Pedro negou Jesus, traiu Jesus, mas mediante aquilo que ele traiu, ele se arrependeu. Prova disso que ele ouviu a voz do Espírito Santo. Prova disso que além das suas lágrimas arrependidas, ele não só chorou, não só molhou o seu rosto, mas enfrentou a sua atitude. Ele foi se encontrar com seus irmãos, com os apóstolos, e ele volta. A Bíblia vai dizer que ele volta para o mar de Tiberíades. E ali ele vai pescar. E bem desse cenário me lembra quando Jesus chama ele pela primeira vez, dizendo para ele que ele não seria mais pescador de peixe, mas de homens que ele seria. E nesse cenário eu imagino como estava o coração de Pedro. Eu paro para imaginar como estavam os seus pensamentos, as lutas. E a atitude dele foi tão corajosa que ele escolheu ter um fim não do mesmo de Judas. Ele escolheu passar a eternidade na Nova Jerusalém. Judas também poderia ter chorado. Judas também poderia ter se arrependido dentro dele, sentir-se culpado. Mas a voz que ele ouviu não foi a voz de Jesus. Qual voz você tem escutado? Qual a voz que tem estado ao seu redor? Qual é a voz que você tem ouvido? Judas ouviu a voz do seu eu. Ouviu a voz do seu orgulho, ouviu a voz da vergonha, do desespero, da angústia. Ele ouviu a voz dos opositores da sua alma. Pedro, por mais que o adversário quisesse acusá-lo, por mais que a sua carne tremia, por mais que as dúvidas, as dores viessem, ele lutou contra essas vozes. E prevaleceu a voz de Jesus, a qual ele tinha ouvido. Ele ouviu a voz do Espírito Santo. Prova isso quando Pedro ele vai para o mar. E ali ele vai pescar. Imagina como ele estava cansado. Ele foi esparecer a sua mente. Depois de negar Jesus, imagina como estava a mente dele. Há minutos atrás ele disse que não ia negar Jesus, ele disse que estaria até o fim. Imagina como foi a luta dentro dele, como foi o sentimento de fracasso. Imagina o sentimento que ele estava, se sentindo fracassado, se sentindo covarde, se sentindo medroso. E ele foi pescar, é o que ele sabia fazer. Então ele foi pescar, mas ele não sabia que naquele mesmo cenário Jesus ia encontrá-lo. E a Bíblia vai dizer em João no capítulo 21 e no seu versículo 6 vai nos falar assim: e ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxá-lo por causa da grande quantidade de peixe. E no versículo 7 vai dizer assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor? Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou-se a sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. A atitude de Pedro nos mostra como ele ouviu a voz de Jesus. Pedro, ele entendeu que era o seu Senhor a partir do momento do milagre que havia sido feito. Ele entendeu que era Jesus, porque onde é o Espírito Santo, onde é a presença de Jesus, algo vai acontecer. E toda vez que fala de Jesus, um milagre acontece. Foi o que aconteceu na vida daqueles homens. Mais uma vez,
passaram a noite toda cansados, a noite toda pescando e nada no meio do mar e nada. Já passou uma noite em claro? Já passou uma noite em claro e se sentiu-se cansado? Esgotado pela manhã? Já se sentiu assim? Vou desistir. Mais uma noite eu não durmo. Mais uma noite de batalha, de luta e mais uma vez não vi resultado algum. Era assim que Pedro estava se sentindo. Mas o mais lindo é que Pedro, entendendo, ouvindo a voz do seu Senhor, a Bíblia vai dizer que Jesus o amava. Assim como Jesus o amava, ele também o amava incondicionalmente. Não foi as suas atitudes, os seus erros que distanciou esse amor de Jesus dele, não. Mas Jesus dizendo que o amava, dando a oportunidade para ele. Pedro, ele sempre se destacou no meio dos discípulos. E de verdade, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele sempre espera o melhor de nós. Jesus, ele sempre espera o melhor de nós. Por quê? Por que Deus espera o melhor de nós, missionária? Por quê? Porque Deus deu o seu melhor naquela cruz por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que eu e você não perecesse, mas que viéssemos ter a vida eterna. Então Deus sempre espera o melhor de nós. Deus sempre tem uma expectativa em nós. Você pode falar assim, mas Deus não é pego de surpresa. Eu já brinquei, talvez você já deve ter brincado com a sua filha, com seu filho, ou com um sobrinho, com alguma criança de pique-esconde. E você sabe que a criança está escondida atrás daquela cortina. Você sabe que ela está debaixo daquela mesa. Mas você, para dar um impacto, você como pai, você como mãe, você como tio, você como amigo, você, para dar aquele impacto, você finge, eu não tô vendo você aqui, cadê fulano? Cadê? Por mais que você sabe que ela está ali, você está criando uma expectativa. E quando a criança aparece, você, que susto! Sabendo que você não estava sentindo susto, mas você estava dando emoção àquilo que aquela criança estava fazendo. Assim é Deus conosco. Deus, ele não é pego de surpresa, mas ele sempre cria uma expectativa em nós. O Pai, ele sempre está esperando nós a ir de encontro a ele. Você acha que o Espírito Santo, o próprio Jesus, não sabia que Pedro ia se lançar ao mar e ao encontro dele? Ele sabia, e foi por isso que ele confiou a igreja, por isso que ele chamou Pedro para pastorear as ovelhas, porque um homem que é capaz de se lançar ao meio do mar, o homem que passou a madrugada acordado, cansado os seus braços, as suas pernas, porque pescar e deve ter lançado a rede, ele em pé, à noite em claro já estava desgastado, e ele se lança ao mar com toda a sua força. E nessa madrugada, orando ao Senhor, o Senhor palestrou meu coração, e ele me fez parar para pensar, Pedro não estava cansado? Imagina passar a noite em claro, com todo o cansaço, como eu já disse, ele começa a nadar. A Bíblia vai dizer que ele estava no meio do mar, que ele estava no mar. Ele pula naquele barco, ele se lança ao mar e começa a nadar. Já estava desgastado e começa a nadar. Já nadou na praia, na piscina? Você nada menos de 1 metro, seu braço já está cansando, as suas pernas já estão cansando. Você imagina nadar, se lançar ao mar e nadar. A Bíblia não fala a distância, mas ele se lançou ao mar. E vamos imaginar assim a distância, até chegar à beira da praia, mas Pedro nadou. Isso foi prova que, Senhor, eu posso ter tido errado, mas o meu erro não vai definir quem eu vou ser a partir de hoje. Ontem eu errei, mas hoje eu quero me lançar aos seus pés. Ontem eu me joguei no lago da mentira, do engano, da traição, mas hoje eu vou me lançar aos seus pés, eu vou fazer diferente. E ele surpreendeu a Jesus, entre aspas, e ele foi. Engraçado que talvez no meio do mar que Pedro estava nadando, ele devia já estar bem cansado. Ele devia estar com bem pouco fôlego.
quase chegando na beira da praia, imagina as vozes ao seu redor, você não vai conseguir. Eu estou falando do sentimento, até mesmo a voz de Satanás dizendo você não vai conseguir, você já está com pouco fôlego, você não vai aguentar chegar, você vai morrer no mar, você vai desfalecer aqui. Mas ele lutando contra aquela voz, dizendo: eu não nego meu Jesus de novo, eu vou ao encontro dele, nem que eu chegue me arrastando, mesmo que eu chegue sem fôlego, eu vou até ele. Talvez no meio do mar, Pedro ele se sentiu-se muito cansado, quase na chegada, ele já estava desfalecido, fisicamente, emocionalmente. Ele estava com pouco fôlego quando chegou até Jesus. Talvez você está assim, com pouco fôlego, cansado. Talvez você se encontre desta forma: eu não aguento mais nadar, parece que eu vou morrer no mar. Nada mais um pouquinho. Por quê? Porque na beira do mar, na beira da praia, além de estar Jesus ali, Jesus ele tem peixe e pão fresquinho na brasa te esperando. O relacionamento com o provedor nos gera providência. A providência pode acabar, mas o relacionamento com Deus não nos faz desfalecer. Pedro ele foi pescar e nada conseguiu. Mas quando chegou na beira da praia, nem aqueles peixes que ele pescou, apenas um milagre. E milagre não se explica, na verdade, mas tinha algo esperando ele muito mais do que aquele milagre. Muito mais do que aquela providência, tinha o próprio provedor ali esperando por ele. Eu imagino ele chegando, cansado, se jogando na areia, sem fôlego, cansado, mas ele se joga aos pés do seu amado. Eu te convido a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu te convido a se lançar aos pés do seu amado, mesmo sem fôlego, mesmo exaustivo, mesmo cansado. E diferente de outro, Pedro, ele teve um encontro com Jesus. Ele foi o primeiro pastor a pastorear as suas ovelhas. O Senhor confiou esta confiança nele, essa incumbência de pastorear, de lidar, de pegar a tua palavra, de ganhar almas. O Senhor está te chamando para você ser pescador de almas. Ele está te chamando para você dar continuidade daquilo que Ele te chamou para fazer. Por mais que você tenha parado no meio, volte, retoma seu fôlego. Pode até estar boiando no meio do mar, mas retoma o fôlego e comece a nadar aos pés de Jesus. Por mais que você chegue lá cansado, porque eu já disse a dificuldade que Pedro teve. Não foi somente nadar, mas foi ter o fôlego, a sustância de poder prosseguir, de chegar até Jesus. Isso não é um simples ato. Estamos dizendo uma pessoa que passou a noite em claro. Estamos falando de uma pessoa que estava exausto, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Mas o Senhor, Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ele vai dar tudo aquilo que você vai precisar. Mesmo que você chegue capengando, desgastado à beira da praia aos pés dele, Ele vai revigorar as suas forças. Ele vai revigorar as suas forças. E Judas, ele se lançou. Ele se lançou ao abismo sem fim. Ele se lançou na morte eterna. Judas, ele não conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo. Judas, ele não conseguiu retomar a sua caminhada com Deus. Ele não conseguiu. Ele falhou, ele fracassou, não porque ele traiu, porque no meio do seu fracasso ele não quis lutar mais pela sua vida e muito menos pelo seu perdão. Judas, o que ele fez para ele, a acusação foi tão grande que não tinha perdão pelo que tinha feito, então ele mesmo próprio se condenou. Ele mesmo próprio se condenou. Ele mesmo próprio se entregou.
se entregou a esse abismo sem fim. Ele se entregou às suas angústias. Ele se entregou às suas lamúrias. A Bíblia vai dizer que ele se precipitou, ele se adiantou, ele aumentou os seus passos rumo à eterna escravidão. Que nós não venhamos ter pressa ao sair da presença do Senhor. Que nós não venhamos ter pressa de dispensar da presença do Senhor, porque toda vez que nós nos afastamos, todas as vezes que nós distanciamos de Cristo, nós estamos seguindo o caminho sem volta. Quando nós caminhamos sem Cristo, porque o caminho sem Cristo nos causa um verdadeiro suicídio. Suicídio da nossa vida fisicamente e suicídio da nossa vida espiritual. Quando caminhamos e resolvemos trilhar os nossos passos, quando nós resolvemos trilhar os nossos caminhos, o caminho do homem é o caminho da perdição, mas o caminho que nos leva à vida é o caminho de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Entende? Não tem como você trilhar um caminho, a vida eterna, se você não se achegar ao verdadeiro caminho que é Cristo. E a morte dele foi muito absurda, por ele ter ouvido a voz do medo, por ter ouvido a voz do seu adversário, por ter ouvido a voz do seu sentimento. A Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso, o coração do homem é mentiroso, o coração do homem nos leva, nos leva a caminhos enganosos, nos faz desfalecer. Por mais que aparentemente eu esteja de pé, eu sou considerado morto-vivo. Eu sou um cadáver andando sem rumo e sem destino. Porque aquele que não tem vida com Deus, aquele que não tem uma aliança com o Espírito Santo, ele não tem vida. Porque Jesus, ele morreu a nossa morte, para que eu e você pudéssemos ter vida. Qual voz você vai ouvir? Qual voz você vai dar ouvido? A voz do Espírito Santo? A voz do se arrependa, porque eu estou de braços abertos te esperando. Não importa o que você fez, não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa se o mais profundo abismo você se enfiou. A mão de Deus, ela é poderosa o suficiente para te arrancar desse profundo abismo. Ele está dizendo: ei, para eu tirar você desse abismo, para eu mudar a sua história, você tem que se lançar aos meus pés. Se lance, se entregue, se jogue no meio do mar. Nade até a mim, porque de mim tem, além de ter vida, tem providência, tem peixe na brasa, tem pão fresco, tem o sustento, tem a alegria, tem a prosperidade. Que prosperidade financeiramente? Não somente, mas a prosperidade, você é próspero do amor de Jesus, você é próspero da bondade, você é cheio de Jesus. Olha o privilégio que Ele está te dando novamente. Isso é uma oportunidade de você mudar a sua história, você mudar de vida. O Senhor está te chamando para um particular com Ele. Qual voz você vai ouvir? A voz que eu te perdoo, que eu estou contigo. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Por mais que você tenha errado, eu estou aqui pronta a te perdoar. Ou você vai ouvir a voz dos seus acusadores. Qual o barulho que está ao seu redor que você está ouvindo? O barulho da acusação, o barulho do julgamento, o barulho das palavras negativas. Porque o homem, ele coloca um jugo tão pesado em nós. O adversário de nossas almas, ele coloca um jugo tão pesado, mas o Senhor Jesus, ele nos dá um fardo leve, porque o jugo pesado, ele carregou naquela cruz. Ele já venceu por nós, então não há o que temermos, porque o peso, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O tormento estava sobre ele. Ele foi moído, foi pisado, foi esmagado. Ele foi sangrado por mim e por você. Então você quer me dizer o que você fez não tem perdão? Não importa o mais profundo abismo que você tenha se enfiado. A mão de Deus é poderosa para te arrancar. Que você venha ouvir a voz de Jesus. Eu quero agradecer por essa oportunidade.
Eu quero agradecer ao Senhor, aos céus, pelos seus minutos para ouvir essas palavras. E estarei orando pela sua vida. Estarei aqui pronta a te ajudar. Mais do que eu, o Espírito Santo. Ele te chama, Ele te ama e Ele te quer bem. Qual voz você vai escolher? Você escolhe ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz do perdão, ouvir a voz da condenação, da vergonha, da ansiedade, do desespero. Você escolhe Pedro ou Judas. O caminho que Pedro escolheu foi o caminho da eternidade, rumo a Jerusalém, uma aliança, um pacto com Deus. Mas o caminho que Judas se trilhou a caminhar foi o caminho da perdição, o caminho da condenação eterna. Ele mesmo se julgou. E quem somos nós para se julgar? Quem somos nós para apontarmos os nossos erros e falar e dar a sentença que nós estamos condenados? Aonde é um coração contrito e arrependido, ali há perdão. Ele só quer um coração quebrantado que está disposto a ouvir a voz e a obedecer a sua voz. Ele só quer um coração disposto a ouvir e a praticar o que ele vai estar ouvindo. Foi o que Pedro fez. Ele ouviu a voz e se lançou. Ele teve um ato de amor. Judas não ouviu a voz do Senhor e se lançou a um profundo abismo, a condenação eterna. O caminho sem Jesus é um verdadeiro suicídio, mas um caminho com Cristo é a nossa eterna salvação. Que Deus abençoe a sua vida. Que esta palavra esteja gravada na porta das tábuas do teu coração. Que Deus abençoe. E obrigado por me receber na sua casa. Que Jesus ele venha te abençoar poderosamente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.